Lição 6. O cristão e sua santificação. O texto áureo da lição: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A Bíblia é clara. É uma das coisas que muito me maravilha na Bíblia. A Bíblia ela não tergiversa e também ela não usa de ambiguidade. Ninguém. Então, não pensemos que eu e você somos exceções. Ninguém verá ao Senhor sem santificação. Mas o próprio texto áureo, ele nos ensina uma grande lição. Que um elemento que contribui para a santificação é a paz. Vejamos que o texto áureo começa dizendo, segui a paz com toda. E interessante que o termo no original é seguir no sentido de perseguir. E muita gente pensa que seguir a paz aqui é uma coisa assim mais ou menos passiva. Não, meus amigos. É seguir mais ou menos como o caçador persegue a caça. Ou seja, não largar até atingir. A razão porque muitos crentes não conseguem viver uma vida santa é porque eles são briguentos. Eles são arruaceiros, eles são belicosos, enfim, e a santificação não encontra campo. Então lembremos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus 12 e versículo 14. A lição, ela contém 4 divisões, 4 tópicos, todos eles muito importantes, e o primeiro é sobre uma abordagem sobre santidade, santificar e santificação. Em resumo, santidade, como estamos vendo, é um estado. É um estado. É algo estático. Agora, santificar e santificação é algo progressivo. O segundo tópico é a tríplice santificação do crente. Ou seja, é uma santificação sob 3 ângulos. É a santificação no sentido posicional em Cristo, é coisa mesmo pela fé, mas é real. A santificação progressiva, ou seja, no nosso viver diário, uma coisa é o crente estando em Cristo, pela fé nas alturas, como dizem Efésios 1 e 13, sentado nas regiões celestiais. E interessante por falar nisso, muita gente pensa que essa passagem de Efésios é figura de linguagem. É como se fosse simplesmente uma força de expressão. Não, meus amigos. É um ato, é fato real. O crente, ele, num certo sentido, ele desfruta de bilocação. Ele está aqui na terra, no Rio de Janeiro, no Brasil, ou seja, onde for. Mas pela fé, ele também está inscrito nas regiões celestiais. E há também a santificação, não só no nosso viver diário, mas a santificação final, futura. E essa é quando Jesus vier. É tanto que a Bíblia diz lá em Romanos 8, que quando ele vier vai se dar a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. E aí tem a ver com a santificação plena, final, futura. O terceiro tópico é uma matéria preventiva. Eu acho muito importante. Estouro-vos a santificação. Ou seja, fatores impeditivos. Por que é que a santificação não encontra livre curso, muitas vezes, em nossa vida, em nossa igreja, devido a impedimentos? E o quarto é sobre a necessidade do crente santificar-se. Então, é uma doutrina. A santificação é uma das doutrinas de maior amplitude na Bíblia. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. É tanto que o primeiro capítulo da Bíblia trata da santificação, no livro de Gênesis. E daí vai. E há um livro no Antigo Testamento que ele todo só trata desse assunto. O livro de Levítico. É uma riqueza, é um manancial. Mas a Bíblia toda. Mas no Novo Testamento nós temos o corolário. Então a santificação é explícita de uma maneira maravilhosa. E tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo e outros mais escreveram muito a respeito deste assunto. Uma palavra rápida sobre o segundo tópico, que é a santificação do crente. Lembremos de que o crente é cidadão dos céus.
E pela fé, ele está em Cristo. E isso é um ato de fé e é real. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus e o segue em comunhão com ele, a santidade de Cristo é também a santidade dessa pessoa. Nesse sentido, um crente nunca será mais santo do que no dia que ele se converteu. Você está ouvindo e entendendo isso? Um crente que de fato é nova criatura em Cristo, ele nunca será mais santo do que no dia que se entregou para Jesus. Mas isso em Cristo. Mas temos que entender que nós estamos na terra e precisamos de santificação vista, progressiva, humana, experiencial. Eu não estou dizendo experimental, estou dizendo experiencial. E é aqui que o crente precisa ter cuidado. Por quê? Em Cristo, você não precisa ter preocupação. Cristo nunca falhou, nem falhará. Nele nós somos perfeitos, mas em nós mesmos nós somos falhos e precisamos cuidar disso. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a vossa santificação. E como é que um crente é perfeito em Cristo e precisa agora aperfeiçoar? É claro, aperfeiçoar em nós mesmos. Querendo dizer que em nós mesmos nós precisamos crescer. É tanto que há crentes mais santos e crentes menos santos. O próprio apóstolo Paulo, que foi um grande paladino da fé, ele chegou a dizer, eu sou o mínimo dos santos. E o que é que eu vou dizer? Então, o que é que a Bíblia está querendo dizer ali? Em lugar de eu ficar procurando santidade na vida dos outros, eu devo primeiro mostrar a minha. A lição também trata de estorvos. E quais são, em resumo, esses impedimentos? Desobediência. Meus amigos, desobediência que eu estou falando aqui não é um ato. Eu estou falando em desobediência contumaz, ou seja, a pessoa que é desobediente por natureza. Essa pessoa não vai conseguir viver uma vida santa. Quanto mais ela tentar, é pior. Então, sejamos obedientes à palavra de Deus. Comunhão com as trevas. Eu nem preciso explicar. A pessoa que pratica obras infrutuosas das trevas, não conseguirá. Erros a respeito da santificação. A pessoa ter ideias próprias, desprezar a palavra de Deus. Áreas da vida que não são santificadas. A nossa vida é repleta de um número infinito de áreas. Essas áreas precisam ser alcançadas com a obra de Cristo. E um quarto ponto, que é o final, é a necessidade do crente santificar-se. Por quê? A Bíblia ordena. A Bíblia ordena. Quando a palavra de Deus fala desse assunto, ela diz, sede santos. Meus amigos, isto não é um pedido, é uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, é porque Ele dá graça para a pessoa cumprir. Deus não vai dar uma ordem se a pessoa não pode cumprir. E aonde estão esses recursos? Em Deus, na Bíblia, no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. A segunda reflexão da necessidade está no texto áureo. Jesus só vai levar santos para o céu. Imaginai se um pecador entrasse no céu. O céu viraria um inferno. Deus me perdoe a frase. Não! O céu é lugar somente para santos. Um terceiro pensamento, e talvez um final. Qual é uma grande necessidade do crente viver uma vida santa? Em Números capítulo 20 e Levítico capítulo 10, note bem, Levítico 10 e Números 20, está dito que parte da santidade de Deus é vista na santidade do crente. Parte da santidade de Deus é vista na tua vida e na minha. Isso nos faz tremer no sentido reverente diante do assunto. Finalmente, para concluir, qual uma das necessidades do crente santificar-se? É que a santificação é uma das áreas que o diabo mais ataca na vida do crente. Concluindo, no tempo passado da história da igreja, nos séculos que já se foram, o diabo tentava destruir a igreja, matando, surrando, colocando na prisão, enfim. Hoje não. Hoje a impressão que dá é que o diabo amansou, que está bonzinho, que nada. Hoje ele usa a técnica da mistura. A mistura da igreja com o mundanismo, a mistura da igreja com o pecado
e o prejuízo é a santificação. Que Deus nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus.